Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão completado da J1, J2 e também sobre J3 e JFL. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as palavras do Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, da lenda Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Tava lembrando aqui dos tempos que em cada programa você tinha um apelido diferente, um termo diferente. E lembrei também o dia que o Mioto foi lá e fez uma lista, né? Ele listou, tipo, sei lá, dos 25 primeiros podcasts, tal, todos os apelidos, assim, tinha uma lista gigantesca, assim. Quando você fala isso, cara, automaticamente vem da minha cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Um grande beijo, um grande abraço para o nosso amigo Bruno Mioto. E estamos aí mais uma semana para falar sobre J-League, né? Tivemos aí a rodada número 9, a excelentíssima rodada número 9, neste final de semana. E antes de qualquer coisa, Elias, vou abrir já um parênteses aqui no nosso podcast, porque foi confirmado os amistosos de junho da seleção, né? O Japão, que estava aí, segundo as informações, mirando a seleção da Argentina, acabou não dando certo e fechamos com a seleção de El Salvador e a seleção do Peru. Então a seleção japonesa fará esses dois amistosos no mês 6, no dia 15 e no dia 20, contra a seleção de El Salvador e a seleção do Peru, claro, né? Os dois jogos aonde? No Japão. As seleções sul-americanas vão até, né, o continente asiático, né? E aí a seleção japonesa vai fazer esses dois amistosos interessantes, principalmente contra a seleção do Peru, seleção de El Salvador, que agora a questão de geografia eu sempre meio ruim. A seleção de El Salvador não é sul-americana, né? É uma seleção da América Central, né? Não sul-americana. Então, fazemos então esse amistoso contra a seleção da América Central e depois contra os nossos quase vizinhos, seleção do Peru. Thiagão que tá ansioso para ver o Peru entrar contra o Japão, né? Assim, esperamos, né, que não seja o contrário, né, que não seja o Peru entrando no Japão, que aí vai ser bem complicado, né? E é claro, assunto de seleção fica para uma próxima com um pouco mais de tempo, mas é bom a gente deixar informado aí que o Japão já tem os seus amistosos confirmados para o mês que vem. Maravilha, é uma diferença técnica bem absurda, né? Mas beleza. Importante é mês que vem, vulgo daqui 2 meses, né? Porque não é exatamente o mês então é mês 6, então daqui 2 meses teremos Japão novamente aí em campo. Mas como você ressaltou rapidamente, são amistosos interessantes, mas nada mais do que isso, até porque na teoria a disparidade, principalmente de Japão e El Salvador, é muito grande. Fazer o que, né, Mr. Thiago Henrique Cruz? É isso aí. Bom, sem mais delongas, hoje aí nós faremos aquele mini resumo da rodada número 8 e vamos discutir alguns jogos da rodada número 9, né, galerinha? E aconteceram os seguintes joguinhos. O Hiroshima meteu 3-0 fora de casa no Yokohama FC. A Uberex bateu a Vispinha por 3-2. O Ural meteu 4-1 no Sapporo Sacolada. Frontale 1, Nagoya 2. Belmare 1, Marinos 1. Sagan 1, Reysol 1. Kashima levou um nabo em casa do Vissel Kobe 5-1, um direito a show de Muto. Tokyo 1, Cereço 2, Kyoto 2, Gamba Osaka 1, Thiagones. Exatamente, o jogo mais interessante dessa rodada foi, claro, né, o atropelo do líder Vissel Kobe em cima do Kashima Antlers, principalmente no segundo tempo, onde as coisas desandaram completamente e a equipe de Baraki tomou 3 gols. Né? E outro jogo interessante também aconteceu nessa rodada foi a vitória do Nagoya em cima da equipe do Frontale, né? 2-1, dominante a equipe do Nagoya, principalmente no primeiro tempo, e são esses números que deixaram o Nagoya ainda mais próximo, né, dos líderes do campeonato. O Nagoya subiu bastante nessas 2 rodadas e essa somatória de pontos vai fazer até o Nagoya ser o novo vice-líder, né, depois dos acontecimentos dessa última rodada. E um outro jogo bem interessante também foi
Eu não sei, Elias, eu não gostaria de chamar, mas eu vou chamar de tropeço o empate entre o Shannon Bellmari e o Yokohama F. Marinos, o Marinos jogando fora de casa, e um primeiro tempo bem pegado em suas equipes, o Shannon com um pouquinho de dificuldade ali em criar jogadas no primeiro tempo, e no segundo o jogo ficou um pouco mais aberto, acabou saindo os gols, e o jogo acabou empatado em 1-1, e outro jogo interessante foi a sapatada do Urawa Reds em cima do Sapporo 4-1, né? Um jogo bem disputado, teve até 2 jogadores expulsos, e esses são os meus destaques da 8ª rodada, principalmente, né, o atropelo do Kobe em cima do Kashima, e esse 1-1, que para mim o Shannon Bellmari está sendo guerreiro com os resultados que vem tendo. É uma equipe que foi bem mal assim, no mercado, né, comprou exatamente muito o que sobrou, é uma grande realidade de algumas equipes de futebol japonês, mas com pouco vem fazendo resultados interessantes, né? Até dá pra gente dizer que nas últimas 4 rodadas o Shonan não sabe o que é perder, né? Vem de uma vitória e uma sequência de empates. Tiagão, já que você deu gancho da equipe do Bellmari, que no clássico de Kanagawa aí conseguiu um bom resultado, vamos começar a rodada nova, abrir a rodada nova justamente com Nagoya e Bellmari, que acabaram em 2-2, e a equipe do Bellmari mais uma vez acumulou mais uma gordurinha? Exatamente. A equipe do Nagoya entrou em campo nessa partida, beleza, até com a matemática debaixo do braço, né? Por quê? Né? Tem um jogo muito importante, claro, a gente vai falar depois de Vissel Kobe versus Yokohama F. Marinos, e de acordo com o resultado, daria até para a equipe do Nagoya sair dessa 9ª rodada como líder do campeonato, né? A única coisa que tinha que fazer era vencer a equipe do Shannon Bellmari dentro do Toyota Stadium, coisa que acabou não acontecendo. No primeiro tempo, a equipe do Nagoya abriu o placar com o Morishita aos 41 minutos, uma belíssima jogada que acabou se tornando o gol. No segundo tempo, o Nakatani ampliou com o lançamento ali do Nagaki, 2-0, e a equipe do Shannon Bellmari, que até então estava mais preocupada em se defender e toda aquela preocupação de não tomar mais gols e ainda se manter na partida, conseguiu um empate ali com o Yamada, né, num lance onde a bola foi espirrada ali, o goleiro acabou saindo ali meio trombando, a bola acabou sendo desviada de qualquer maneira, a bola retornou, né, para os pés da equipe do Shannon, que tentou fazer o ataque, e aí o Yamada conseguiu um belo corte ali de dos jogadores, finalizando para diminuir ainda no comecinho da segunda etapa. Logo em seguida do primeiro gol, né, da equipe do Shannon Bellmari, aconteceu o que talvez seria o terceiro gol da equipe do Nagoya Grampus, né? Teve ali um lance onde a equipe do Nagoya quase tomou o gol, se defendeu, fez a interceptação, tirou a bola do jogador dentro da área e avançou e fez o gol com o Matheus, um belíssimo gol, só que esse gol foi anulado pelo VAR, porque nessa jogada que teve ali com o Matheus, os jogadores estavam ali em posição de impedimento, e no final do jogo, né, em torno dos 80 minutos, teve um lance onde, se não me engano, o próprio Yamada acabou sendo derrubado dentro da área e foi marcado o pênalti que o Matino tocou, que o Matino converteu, e o jogo acabou empatado em 2-2. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Eu sei que é cedo para falar, mas olha, pelo que eu tô vendo do nosso querido Shonan Bellmari, é um começo que a gente não via há muito tempo, né? Tudo bem, tá ali, são 11 pontinhos, já são 4 jogos sem derrota, né? 3 empates seguidos e uma vitória. Fazia muito tempo assim que a equipe do Bellmari não ficava sem perder, né? Aliás, se duvidar, há mais de 5 anos, tirando quando eles jogaram J2, né? Ali, faz mais de 5 anos. Exato, assim, é claro, né? Eu até acho, se a gente for pesquisar todos os últimos anos aí, o Shonan deve ter tido alguma sequência de não derrotas, mas que nem a gente comentou, né? São das últimas 5 derrotas, eles tiveram uma derrota, né? Lá, há 5 rodadas atrás, depois veio de uma vitória e 4 empates, né? E a maioria desses empates foi com a equipe do Shannon Bellmari tendo que correr atrás do resultado, né? No próprio jogo contra o Nagoya, quando a equipe abre o 2-0 e ainda tem um gol que acabou sendo anulado, poderia ter sido um 3-1 que mataria completamente qualquer chance do Nagoya, do Shannon conseguir ainda qualquer esbanjar ou até sonhar com qualquer tipo de chance de empatar o jogo. Com a anulação do gol, e eu vou te falar que a anulação do gol foi até meio
meio esquisita, né? Porque o lance inicialmente não parecia que tenha sido impedimento nem nada, mas acabou sendo assertivo no final das contas. E esse impedimento que acabou deixando o jogo 2-1, aonde a equipe continuou se jogando para frente e conseguindo, né, o pênalti. O pênalti, no caso, também foi até concebido pela questão do VAR também ali, que acabou marcando, apenas confirmando, né, o pênalti ali em cima do Yamada, e o Matino conseguiu fazer mais um golzinho aí pela equipe. Né? É claro, né, que quando a gente fala de chute Matino é basicamente o relógio vai contando, né, para a sua saída, né? A gente já não imagina nem que ele chegue a terminar esse ano, né, na equipe do Belmari. Se a equipe do Belmari conseguir manter o Chute Matino até o final da temporada, já vai ser uma vitória, né, incrível para uma equipe que infelizmente não consegue manter os seus bons jogadores. Isso é de conhecimento de todo mundo, e esse empate vem de um bom momento, né? Até porque depois do empate, né, nesse jogo, faltando ali 10, 12 minutos, o Shonan ele vai para frente, tenta mais algumas vezes, se defende um pouco melhor. Então, se a equipe de Shonan tivesse uma defesa que talvez defendesse bolas aéreas com um pouco mais de qualidade, tivesse um pouco mais ali de paciência com a bola na parte defensiva, poderia até se tornar uma equipe perigosa fora de casa, né? Mas infelizmente a defesa é um problema, tanto que, principalmente no segundo gol, né, que sai de uma jogada de escanteio, onde o Matheus dá um cruzamento incrível, né, que é ali pro Nagaki desviar e o Nakatani vir de cabeça e fazer o gol. Você vê que tá todo mundo meio perdido ali na bola aérea, quando a bola é muito rápida, a marcação fica um pouco perdida, mas de qualquer maneira conseguir, né, essa sequência de 4 jogos sem perder é coisa que muitas vezes times de calibre como o próprio Kashima Antlers não vem conseguindo, né? O Kashima consegue uma vitória nessa rodada depois de 5 rodadas tomando sapatada, né? E isso contando 5 rodadas apenas de E-League, né? Porque se você for ver todos os jogos do Kashima contando Luvan Cup, o Kashima vem aí de facilmente 7 jogos sem saber o que é vitória, né? Então, realmente, olhando por esse ângulo a situação, o que o Shonan vem fazendo é louvável, e espero que assim continue, né? Porque com certeza o Shonan não é uma equipe que talvez vai fletar com o rebaixamento essa temporada, apesar que estamos muito no começo do campeonato, mas eu acho que pela deficiência e a dificuldade de manter os jogadores, infelizmente não vai ser um ano que o Shonan vai poder sonhar com títulos, né? Mas quem sabe seja uma luz aí no fim desse túnel. Maravilha, Tiagão. E sabia que existe avalanche de virada, Tiagão? Pois é, aconteceu no jogo até então, né, um dos jogos que começaram a rodada 9, né, entre Vissel Kobe e o Yokohama F. Marinos, e um começo assim avassalador, né, da equipe do Vissel Kobe, Yurik fazendo um gol logo aos 9 minutos. É claro, teve uma contribuição enorme, né, se não me engano, foi o Yamane, né, que é o lateral direito. Ele tentou ali fazer aquele clássico, né, recuo de cabeça, e esse recuo foi muito mal feito. O Yurik foi lá, pegou a bola e conseguiu fazer o gol com muita facilidade, e logo depois o Yurik foi lá e conseguiu fazer uma boa jogada em cima do Yamane de novo, e fez um cruzamento na medida ali pro Osaka marcar de cabeça. Coitado do Yamane. Exatamente, 2-0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o que pra mim, assim, falei, vixe, eu acho que o Marino já desembarcou nessa já, né? No entanto, né, eu falhei em esquecer de Mizunuma, né? Que esse aí realmente, se tem 2 nomes que é bem provável que o Marinos tenha que cuidar com todos os méritos possíveis, é o Mizunuma e é o Anderson Lopes, porque realmente são os homens mais importantes desse setor ofensivo da equipe do Marinos, e foi exatamente deles que saiu praticamente todos os gols e todos os lances. O próprio Mizunuma, ele fez 2 assistências, né, e o Anderson Lopes fez o primeiro e o terceiro gol. No primeiro gol, o Mizunuma acabou pegando a bola e trocando um rebote, né, que acabou dando errado. A equipe foi com contra-ataque. Nesse primeiro gol do Marinos foi bem interessante, porque quando tem o contra-ataque, tanto o Anderson Lopes quanto o Kida, todos dão opção
o passe, até o próprio Marco Júnior, que estava um pouquinho ali um pouco mais para cima, dava opção para o passe, e o Anderson Lopes se centralizou entre os zagueiros, recebeu e chutou para diminuir o placar, e no finalzinho do primeiro tempo ali o Mizunuma acabou conseguiu não só perder a bola, como dar o toque para o Watanabe, que acerta um belíssimo chute da entrada da área, no ângulo do goleiro, para empatar o jogo. E aí no segundo tempo o jogo fica um pouquinho mais parelho, né? Teve mais uma cagada defensiva da equipe do Marinos no comecinho do jogo. Dessa vez não foi eu até marquei aqui porque foi 2 vaciladas do Yamané, né? A primeira e depois o segundo não foi uma vacilada, mas foi em cima dele, né? O cruzamento do Yuri pro Asano. E no comecinho do segundo tempo, o Ichimori recebe a bola, né? O goleiro do Marinos tentou ali fazer uma troca de passes rápidos com o Tsunoda, né? o outro zagueiro, que erra o tempo da bola, né? Perde a bola para o Muto. O Muto faz o cruzamento ali pro Osako fazer o gol de letra, belíssimo gol, mas como ele estava adiantado, o gol acabou sendo muito bem invalidado pelo VAR, e depois disso aí o jogo deu uma apaziguada, teve ali uma chance para todos os lados, e no final do jogo o Ian fez um belíssimo cruzamento para o Anderson Lopes fazer o gol de cabeça. Aquela velha frase, né? 2-2, o Vissel Kobe melhor do que o Marinos em boa parte do jogo. Tirando esses lances do gols, eu achei sinceramente que o Kobe tinha mais cara de time que poderia controlar mais o jogo. Acabou não conseguindo fazer o terceiro gol. E aí, em uma jogada individual, mais uma jogada aérea, né, que já é um problema não só no futebol japonês, mas no futebol em geral. A marcação da bola aérea vem sendo um problema nos últimos anos, em futebols um pouco mais emergentes. E aí o Anderson Lopes se sobressaiu com a sua força e altura, principalmente na sua força física, para virar o jogo pro Marinos e tirar essa sequência de vitórias do líder Kobe. E o mais interessante é que depois dessa derrota, né, do líder, né, e o Marinos acaba conseguindo pontuar, o Marinos que deu algumas vaciladas, né, em algumas rodadas atrás, e principalmente esse vacilo faz com que as outras equipes fiquem um pouco mais próximas, né, do Vissel Kobe, né? Então hoje você tem a diferença do Kobe para o segundo colocado, que é o Nagoya, de 1 ponto, você tem a diferença do Kobe para a equipe do Marinos para 2 pontos, né? A mesma pontuação a mesma diferença de pontos para o quarto e para o quinto colocado. Então, assim, a derrota do Kobe foi muito mais interessante, claro, interessantíssimo para o Marinos que vence o adversário direto para o título, e principalmente tira pontos de uma equipe que basicamente não sabia que ia perder desde lá do começo do campeonato, tinha apenas uma derrota até então, e meio que junta, né, todo esse pelotão da frente com uma diferença de 2 pontos. Então qualquer vacilada do Kobe agora pode custar a sua liderança nas próximas rodadas. É claro, né, se o Kobe voltar a vacilar, e ironicamente o próximo adversário do Vissel Kobe é o Shonan Bellmare, e neste caso o Vissel Kobe joga em casa contra a equipe do Shonan. E como tá jogando bola o Mizunuma, né, cara? Você vê, ele Sim. foi uma contratação de repatriação, né? Tava lá encostadinho, ninguém dava mais por ele. Mas o bichinho se encaixou nessa equipe. Inclusive, ano passado até jogou na seleção J-Leaguer, né? No Japão ali, na Copa do Leste. E, cara, eu até convocaria ele mais vezes, assim, pelo menos pra ser um reservinha, pra jogar de vez em quando ali. Porque o bicho tá merecendo, cara. Tá jogando fino da bola. Se for a questão de merecimento, com certeza o Mizuno merece pelo menos mais algumas chances para ver como é que continua esse desenvolvimento dele. É claro, né? Ele já não é mais nenhum garoto, né? O Mizunuma já deve estar aí na casa dos seus 27 para 28 anos, né? Eu acho que ele tem 31 já. Tem 31 já? Caramba, então já é um veterano, né? E você acertou exatamente. Nossa, cara, o Mizunuma tem 33 anos, Elias. É 33 já? Nossa. 33, aí de 90. Então, aí de 22 de fevereiro de 90. Então, até porque aquilo que eu até ia falar, né, sem saber da idade dele, né? Vamos saber até quando vai essa boa fase dele. Pode ser que seja uma coisa um pouco mais momentânea, mas se seleção é merecimento, então o cara que está fazendo tudo isso, né, um líder de assistência da equipe do Marinos, com certeza merece
esse espaço na seleção de momento, né? E um detalhe bem interessante foi que eu estava comentando dos erros do defensivo do lateral da equipe do Marinos, que é o Yamane, mas não vamos confundir com o Miki Yamane do Frontale, né? Esse é o Rico Yamane, e independentemente, tanto o Rico quanto o Miki Yamane, os dois não estão em bons momentos da carreira, e o Miki Yamane foi até ali nos tempos perfeitos, né, da equipe do Frontale, o Yamane até apareceu algumas vezes na seleção, né? Mas não vamos confundir um Yamané com o outro. Que um é mané e outro é bom. Exatamente. Mas o Rico é jovem, então tem muito que evoluir. Uhum. Viu, Thiagão? E sabe quem foi muito bem esta rodada? O nosso querido Saganto. Olha aí. Em outra virada avassaladora, o time venceu fora de casa, rapaz. Como é que travou meu PC aqui, ó? Em outra virada avassaladora, o time venceu fora de casa, Thiagão, 3-2 para cima do Kyoto Sanga, né? A equipe do Kyoto chegou a abrir o placar com o Toyokawa, né? Mas Yuji Ono, o time, né, numa infelicidade, gol contra, e o nosso querido Rondinha, ainda no primeiro tempo, né, fizeram a virada avassaladora. Yuji Ono 22, o gol contra 32, o 41 no terceiro, e apenas no finalzinho de pênalti, né, o Kinoshita aí diminuiu para a equipe do Kyoto, que equipes que estão muito equilibradas na tabela, né? Nesse momento o Kyoto está em nono com 12, teve um bom comecinho do campeonato, e o Sagato está ali no meio, 12º, com 11 pontinhos, né? Tirando uns pontinhos importantes dali, outros pontinhos importantes daqui, e conseguiu aí uma boa vitória fora de casa, trouxe na mala seus 3 pontinhos, não jogou tudo aquilo que poderia jogar, né? Um time que se aproveitou muito bem das oportunidades que teve muita roubada de bola, aproveitou-se aí dos erros da equipe dona da casa e venceu. O placar é meio mentiroso, que apesar de terem saído bastante gols aí, é um joguinho feio. Eu tava dando uma olhadinha aqui, que se for comparar atualmente, né, a equipe do Kyoto está em nona colocação, muito porque fez ali nas 5, 6 primeiras rodadas do campeonato, né, porque a equipe do Kyoto nessas últimas 5 rodadas perdeu 3 jogos e venceu 2, né, então a equipe do Kyoto vem tomando muitos gols, vem tomando alguns sacodes aí, já só para você ter uma noção, nesses últimos 4 jogos, já é a segunda vez que a equipe do Kyoto perde 3 gols de diferença, né? Então, perde tomando 3 gols, né? Não 3 de diferença. Porque perdeu pro Kobe de 3-0, né? Depois perdeu, se não me engano, de virada para a equipe do Avisa Fukuoka também por 2-1. Venceu a equipe do Gamba Osaka em 2-1 e agora perde 3-2, tendo totais possibilidades de pelo menos sair com um empate, né? Contra a equipe do Saganto Sul. Que a equipe do Saganto Sul diferentemente do adversário, né? Nesses últimos 3 jogos, perdeu 2 vezes, tem um empate e agora vem a sua segunda vitória nesses últimos 5 jogos, então vem subindo um pouquinho na tabela. É claro, para mim, acho que o maior problema do Saganto Sul ainda é a sua defesa, como já era de se imaginar. Não é uma defesa que toma muitos gols, né? Mas é uma defesa que dificilmente não é vazada, né? Só para vocês terem uma noção, nos últimos 5 jogos, apenas um jogo a equipe do Sagan não tomou gol, que foi justamente na sua vitória contra o FC Tóquio pelo placar de 1-0. Né? Todos os outros jogos, independente de empate, derrota ou vitória, a equipe do Sagan acabou tendo a sua meta vazada em algum momento. Né? Então, e nesse jogo foi 2 ainda, inclusivamente. Né? Então, é uma equipe que tem uma certa dificuldade de fazer gols, não é uma equipe que faz muitos gols. Então, por exemplo, hoje tu fez 3 gols, né? Até o começo dessa rodada, o Sagan só tinha 6 gols feitos. Então, 3 deles foram feitos apenas nessa partida, né? E depois você pega 6 gols e divide isso em 8 rodadas, é muito pouco. Né? Então, a equipe do Sagan tem dificuldades em fazer gol, tem dificuldades em não ter a sua defesa vazada, então muitas vezes acaba perdendo o jogo por 1-0, não tendo dificuldade de poder
vencer, pelo menos empatar o jogo. Quando empata, dificilmente faz um segundo. Então eu espero que essa vitória contra o Kyoto, que é uma equipe muito parelha ali com o Sagan, seja um ponto positivo para conseguir aí continuar se inflamando para tentar subir um pouco na tabela, né? A próxima rodada é bem indigesta para a equipe do Sagan Tosu, já que vai enfrentar, né, a equipe do Marinos em casa, né? O Sagan joga em casa contra a equipe do Marinos, mas infelizmente até então jogar em casa não vem sendo uma grande diferença assim para o Sagan Tosu, que é uma equipe que bem modesta, bem interessante, nos últimos anos chamou muito mais a minha atenção, conseguiu muito mais o meu carinho aí, principalmente o Sagan Tosu pós Fernando Torres, né, tudo a reformulação do elenco. É um elenco bem interessante que o único problema é que não consegue também manter os seus jogadores igual, sei lá, 80% dos clubes japoneses, infelizmente. Você falou do lance lá dos poucos gols, né? Tanto que é a quarta equipe com o pior saldo de gols, né? Tá na frente apenas o pessoal do pelotão lá de baixo. Tem -4, né, de saldo. Aí você vê o pessoal do pelotão lá de baixo, o Gamba com -7, o Rei Sol com -8 e o Yokohama com -16, né? Então realmente tem uma defasagem aí de gols, um time que faz pouco gol e pode acabar custando caro. Tudo bem que esse ano é mais tranquilo, cai apenas um, né? Mas num campeonato a partir do ano que vem você pode custar caro para a equipe caso esteja na parte de baixo da tabela. Thiagão, antes de eu falar do jogo do Kashima, que a gente vai deixar por último, que você tem uns assuntos legais pra gente discutir, os outros resultados, o Hiroshima perdeu em casa pro Tokyo por 2-1, Consadole e a Vispa ficaram 2-2, a equipe do Cereço bateu o Rei Sol por 1-0, o Frontale empatou com o Ural por 1-1 e o Gamba Osaka empatou com o Yokohama em 1-1 também, né? E o jogo que a gente vai comentar agora é a vitória fora de casa na equipe do Kashima por 2-0, com direito aos gols de Uma Suzuki no comecinho do jogo. O Kaki tá ainda no primeiro tempo, fez o 2-0. A equipe agora no Kashima, quem diria, né? Agora tá ali apenas na 13ª colocação, são 10 pontos em 9 rodadas, uma sequência terrível de derrotas, né? Se eu não me engano, 4 derrotas seguidas aí na J-League, conseguiu finalmente somar seus pontinhos. Nem aquela fatídica campanha do Antônio Carlos foi tão ruim no começo. Se eu não me engano, foi em 2021, né? Que o Antônio Carlos foi, ou 2020, nem lembro mais direito, que ele teve o pior começo da história do Kashima. Acho que tá rivalizando aí com o pior começo que o Kashima teve na história da J-League. Eu não lembro a última vez que o Kashima ficou abaixo do 10º colocado na liga. Tudo bem que teve aquele ano que foi em 2017, né, que o time se dedicou ali na CL, pelo menos ganhou a CL, ou 2016. Eu tô meio, galera, tô meio caduco. Depois da falar uma coisa pra vocês, depois da Covid, cara, a cabeça fica completamente zoada, mistura tudo os arquivos. Eu já sou velho, né, já tô na terceira idade ainda, misturou Covid, é uma desgraça, né, mas que comecinho ruinzinho do Kashima, pelo menos deu uma respirada, pelo menos já somando 10 pontinhos, né, mas que comecinho horroroso, cara, e de quebra conseguiu um ótimo resultado, porque é muito difícil de vencer lá no Big Swan, né? A Albirex faz um alçapão ali, jogando em casa, é duro de vencer, é difícil, mas deu certo. Pois é, ainda estava até dando uma olhadinha aqui. No caso, Elias, o Zago foi em 2021, começou em 2021, tanto que ele foi demitido tipo dia 13, 14, antes do dia 15 de abril o Zago já tinha sido demitido já, então 2 anos depois acaba se repetindo, né, essa situação ruim. Com o assistente dele. Com o assistente dele, né, o Yamasa, que, assim, eu acho que se segura no cargo o Yamasa pela questão de não saberem quem trazer. E, na verdade, qualquer um que for trazer agora, o Kashima vai ter que desembolsar uma grana que talvez não queira desembolsar agora. Não que o Kashima não tenha esse dinheiro, né? Mas o assunto de dinheiro é um assunto do Kashima que eu queria conversar com vocês hoje. Mas antes disso, Elias, só para você ter uma noção, é aquele esquema, né? Na questão da J-League, né? Foi aí 4 derrotas consecutivas, né? E teve um empate em 0-0 ali com a equipe da Visa Fukuoka.
Mas a última vitória, antes dessa vitória, foi no dia 4/3, 3-1 em cima do Yokohama FC, né? Que tudo bem, é a equipe que basicamente acho que todo mundo vai acabar vencendo ou tendo chances bem claras de vencer. E depois disso, Elias, veio o Aviso Fukuoka, empatou, aí depois perdeu para a equipe do Marinos por 2-1, perdeu para o Hiroshima por 2-1, né? Depois perdeu para o Cacho Reysol por 1-0, perdeu para o Kobe por 5-1, e agora essa vitória chega. Mas se você for contar Luvan Cup, ele teve uma vitóriazinha ali antes do jogo contra o Cacho Reysol, mas depois, antes disso também tinha sido derrota contra o Albirex Niigata, tropeço contra o Cacho Reysol dentro da Luvan Cup, que a gente sabe que as equipes jogam basicamente ali com elencos bem misturados, né? Mas nos últimos jogos, tirando aquela vitória contra a Aviso Fukuoka no dia 5/4 na Luvan Cup, antes disso foi só bordoada, e depois disso também foi só bordoada até chegar, né, no jogo dessa rodada número 9. Então é um Kashima quase irreconhecível, né? E é um Kashima que sabe jogar bola. O próprio gol do Kakta, né, ainda no segundo gol contra o Albirex Niigata, foi de uma jogadaça do Suzuki, né? O Yuma Suzuki vai lá jogar bola de lençol, assim, ó, por cima de todos os zagueiros, cai no pé do Kakta para apenas fazer o gol. E o Suzuki, que foi o autor do primeiro gol, é o homem desse elenco da equipe do Kashima, e você vê que mesmo com a vitória os problemas não acabam, né? Eu tava dando uma olhadinha mais cedo, eu não saiu uma matéria, Elias, que foi redigida depois para inglês. Eu não vou ler a matéria na íntegra, porque eu não sei ainda quem que foi o emissor dessa matéria, né? Então, até para a gente não passar nenhuma informação errada, mas para vocês terem uma noção, o que saiu após, né, o jogo aí do Kashima contra o Albirex Niigata, dá para a gente ter uma noção o porquê talvez o Kashima esteja nessa situação complicadíssima, né? Para você ter uma noção, Elias, o presidente do Kashima Antlers hoje é o Fumiya Koizumi. O Fumiya Koizumi, ele antes de ser presidente da equipe do Kashima, ele é o dono / presidente de um site chamado Mercari, no Japão. Eu não sei se você sabe, mas esse Mercari é como se fosse um Mercado Livre, como se fosse, sabe, é um site aqueles que você vende coisas dentro dele, né? É o principal rival do Yahoo Auctions lá. Exatamente. E esse Mercari, quando chegou no mercado, ele ganhou muita grana e tudo mais, né? E por causa disso, o Koizumi, ele foi meio que se tornou uma pessoa interessante, foi investindo dinheiro ali na equipe do Kashima por fora, até ele conseguir virar o presidente, né? E dentro ali dos fãs, das pessoas adeptas ao Kashima Antlers, ele era até uma pessoa que era muito bem vista. No entanto, depois que ele virou presidente, ele começou a não ser mais tão bem visto. Por quê? Porque as pessoas que trabalham dentro do Kashima, ou pessoas que seguem o Kashima Antlers no seu dia a dia, falam que o seu presidente está cada vez mais preocupado em como ganhar dinheiro com o Kashima e não como fazer com que o Kashima volte a jogar bom futebol. Então, a questão do Koizumi já é um problema, porque ele vem sendo visto já como um presidente que não está preocupado com a situação medíocre da sua equipe, né? Que é um elenco basicamente que tem bons nomes, é um elenco que basicamente não era para estar abaixo do 8º colocado na liga. O Kashima tem um bom time, só que esse elenco ele vem de resultados medíocres, vem de resultados ruins, e o seu presidente, a única coisa que ele faz normalmente é aparecer nas suas redes sociais pedindo desculpa, né? O trabalho está sendo bem feito, aquela desculpa clássica de cartola de futebol. Só qual que é o grande problema, Elias? O grande problema é que talvez a comunicação entre o presidente e os staffs da equipe do Kashima vem dando aquele aflito, tanto que, né, o próprio Zico, né, que hoje tem esse cargo de conselheiro da equipe, meio que percebendo o que essa comunicação com a diretoria não vem existindo, ele vem e falou assim, por mim eu vou cair fora do Kashima, vocês não estão interessados em um trabalho a médio prazo, as coisas não vêm acontecendo, e o próprio Zico, que tem ali um cargo honorário, meio que já estava dando indícios que vai meio que abandonar o barco, né?
pior do que isso, do que perder o Zico, porque assim, se vai perder o Zico, que tem um cargo honorário, você imagine quem não tem cargo honorário, como que deve ser, como deve ser problemático esse trabalho. E mais do que isso, Elias, diz a galera nas internets que os rumores sobre a possível venda que o Kashima Antlers teve nos últimos tempos, os valores não são muito bem colocados. Porque é o seguinte, Elias, as situações foi o seguinte, que o próprio Koizumi, dono da Mercari, ele teria comprado ou teria interesse em comprar o Kashima Antlers. E o valor dessa venda do Kashima Antlers tinha sido colocado em rede social, que teria sido entre 1,6 bilhões de ienes, né, o preço da venda do clube, né? Só que depois esse número apareceu que foi 4 ou 5 mil ienes. Então, assim, aquele negócio de especulação de quanto o clube foi vendido para os novos donos e tudo mais, e os valores não batem. Né, os valores não batem. Tanto que esses valores não batem que as pessoas no Japão, os especialistas, jornalistas, começam a questionar quem são as pessoas que estão por trás exatamente dessa venda. Porque ninguém sabe de onde está vindo esse dinheiro, ninguém sabe quem são essas pessoas que estão por trás dessa venda, que envolveu o time do Kashima Antlers, e nem sabe exatamente qual foi o motivo da venda. Porque o Kashima é uma equipe que não deve, é uma equipe que teoricamente não precisa de dinheiro, e mesmo assim trocou de dono. E mesmo assim, o dono da Mercari agora se tornou ali uma pessoa muito influente dentro das finanças da equipe. Né? Tanto que o próprio Takeshi Okada aqui, que depois da sua aposentadoria como treinador, ele virou uma pessoa ali meio que importante nas opiniões sobre o futebol japonês dentro do Japão. Né? Então, e ele mesmo disse que o preço e as razões, os motivos, está tudo muito misterioso e muito mal contado. Né? Então, em resumo da obra, foi o seguinte, que nem o preço exatamente da venda do clube as pessoas sabem. Ninguém sabe exatamente por quanto o Kashima foi vendido e nem por que o Kashima foi vendido por esse valor. Então, isso mostra que tudo que envolve o Kashima Antlers nos últimos tempos é problema. Principalmente quando a sua equipe está envolvida em uma ação bilionária de troca de dono, né? E ninguém sabe qual é o objetivo de ter isso acontecido. Né? Então, cara, tudo isso, aí você junta com maus resultados, você junta com um técnico que basicamente sabe que tá ali para tampar um buraco e não vai durar muito tempo, e a torcida cobrando, os resultados não vindo, tudo isso torna-se o Kashima Antlers 2023 nesse grande problema, que é um grande buraco, que sinceramente eu não tenho a mínima ideia como a equipe do Kashima vai sair. Mas se o próprio presidente tem uma outra empresa, né, e o próprio presidente não está preocupado com os resultados da equipe, né, e ele está envolvido em uma venda bilionária do clube que ninguém sabe nem por quanto foi vendido, cara, alguma coisa de errado com certeza nessa história tem. Que confusão, né? Meu Deus do céu. Que confusão, cara. Parece que a gente não tá falando assim de futebol japonês, né? Os caras são tão ultra organizados, sistemáticos, Exato, certinhos. Parece que a gente tá falando, sei lá, de um clube italiano, né, cara? Pois é, cara. E outra coisa, né? E não é assim, a gente perdeu aqui, a gente tá especulando um valor entre, sabe, X e X. Cara, de 1 milhão e 600 para 4 ou 5 bilhões, né? De 1 bilhão e meio para 4 bilhões, cara, não tem como você errar essa matemática. Né? É uma diferença muito grande de valores que foi dito ao público e que depois foi especulado no interior, sabe? Então, assim, é claro, a gente sabe que valores exatos a gente não tem, mas a gente sabe basicamente a folha limpa, as ações que são jogadas às claras, né? Esses investimentos, eles têm um valor meio que redondo que são colocados na internet, né? Não pode variar, assim... 3 milhões a diferença quase, né? Se for 5, né? A diferença de venda, assim. Então, assim, se a galera tá meio que tentando esconder valores, é porque a gente sabe que no fundo tem coisa errada, né? Tem caroço nesse angu, já dizia minha avó. Lembrei do porquinho do Toy Story falando sobre a cabeça de batata. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu. Cara, pra você ter uma ideia, pro Zico querer pular fora, que é um cara de boa, né?
Exato, e tá lá com cargo honorário, fica lá no Kashima meses apenas, não fica lá o ano todo, né? Então assim, é um cargo que na teoria claro, você teria dor de cabeça, mas a ponto de você falar que vai cair fora. Então realmente a comunicação realmente deve estar muito, mas muito problematizada mesmo. Complicado, Tigo. Com coisas assim que eu não imaginava no futebol japonês, cara. Ainda mais vão ver no Kashima, né? O maior clube do Japão. Exato, né? Onde na teoria dinheiro não é um problema, né? Então assim, tem vários problemas, mas dinheiro nunca foi muito o problema do Kashima Antlers, né? Agora vamos ver realmente como desenrola, né? Claro, se tiver mais informações e esses pops forem acontecendo de acordo com as rodadas, futuramente, claro, eu trago aqui mais alguma coisa. Por enquanto, a vitória do final de semana dá pelo menos um respiro de uma semana, né, para a equipe de Baraki. Maravilha. Mr. Thiago Henrique Cruz, deixa eu passar aqui rapidinho a classificação. Apesar aí da derrota, o Kobe continua na liderança, né, com 19 pontinhos, seguido do Nagoya em segundo com 18. E em terceiro, o Almarinos encostando, hein? Já tem 17. Como você disse, né? Nagoya vacilou, se tivesse vencido poderia assumir a liderança. E no momento estaria rebaixadinho o nosso querido Yokohama, né? Apenas 3 pontinhos em 9 rodadas, a única equipe que ainda não venceu nessa J-League, né? 9 jogos, nenhuma vitória, 3 empatezinhos. Ó, o artilheiro da competição no momento é o nosso querido Anderson Lopes do Marinos com 7 golzinhos, e o Matino, né, encostadinho ali com 6 gols, e o Osako também com 6 gols. Ei, Yokohama, hein, Thiago? Quer falar mais alguma coisa ou bora pra J2 aí? Bora pra J2. Maravilha, Thiagão. A J2 que teve aí a sua rodada. Olha só, a J2 já tá bem avançadinha, hein? Rodada número 11, com os seguintes resultados. O Orochi Kumamoto empatou em casa com o GF United por 2-2. O Omiya levou um atropelo, um sacode do Shimizu 3-0 para o Shimizu fora de casa. Fadiano e Renofa ficaram no 1-1. Nagasaki 4, Blauets 2, Blauets. Kofu 1, Atida 0. Tokyo 1, Monterio 2. Tsuegi 1, Júbilo 2. 8-0, Mito 1. Zaspa e Tokushima ficaram no 0-0. E o Tochigi ganhou de 1-0 do Iwaki. Fujieda 3, Vegalta Sendai 2. Parece que o maior de Shizuoka aí continua galopando rumo a J. Quem sabe sobe, já pensou. Mas o líder ainda é o nosso querido Matida Zelvia com 23 pontinhos, seguido do Oita, segundo com 22, né? Aí temos aí Nagasaki, Kofu com 20 pontinhos, Verde com 19 e fechando ali o baixamento, hein, Tiagão? Montedio e Yamagata com 9 pontinhos e Tokushima com 6, né? E detalhe, né? Temos o GF United ele encostadinho na zona de rebaixamento com 10 pontinhos. Olha só. Podia ser a parte da zona de rebaixamento ao contrário, né? Porque são só equipes clássicas ali. Pois é, nessa rodada número 11 da J2, eu assisti 2 jogos. O primeiro foi o Shimizu, né, vencendo por 3-0 a equipe do Omiya. Um atropelo, a equipe do Shimizu praticamente jogou sozinha o jogo todo. A equipe do Omiya muito lenta, defesa muito aberta. Foi assim, um jogo sem muitas dificuldades para a equipe de Shizuoka. E também vi, né, a principal equipe de Shizuoka, né, que é a equipe do Fujieda. 3-2, belíssimo jogo. Jogo bem aberto. Eu sinceramente esperava um pouquinho mais da equipe do Vegalta Sendai, mas basicamente a equipe do Vegalta Sendai tomou o gol no primeiro tempo, depois conseguiu uma virada, mas aí quando chegou aos 75 minutos a equipe já tinha morrido já em campo e acabou tomando o gol de empate. E depois o gol do Yamura, que fez o terceiro gol, dando a vitória para a equipe do Fujieda, que é uma equipe muito, mas muito rápida mesmo. Para mim, Elias, duas coisas. Para mim, Fujieda não vai ficar em sexto durante muito tempo. O Fujieda vem pontuando muito bem nas últimas rodadas. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias consecutivas e um empate. E a própria equipe do Shimizu vem se recuperando bem. Teve um péssimo começo da temporada e agora já vem seguido aí também de 3 vitórias e um empate nas últimas 4 rodadas.
e já é o 10º colocado, então eu acredito que tanto o Fujieda contra a equipe do Shimizu vão subir algumas posições nas próximas rodadas. Até porque o Matidas Elvia, né, que era o líder, acabou perdendo para o Kovo nessa rodada, né, uma luta direta pela parte de cima. E o Oita, que tinha tudo para vencer, né, acabou perdendo para o Mito Holy Hoku pelo um placar de 1-0. E o Oita jogando muito mal, pelo pouco que eu consegui acompanhar desse jogo. Mas ainda são os líderes, tinha um pouco de lenha para queimar, a diferença é de, no mínimo, de 2 a 3 pontos para as demais equipes aqui na zona de playoff, mas a equipe do Oita e do Matidas Elvia vacilaram sim, principalmente a equipe do Oita, que tinha condições até de ser o novo líder, se tivesse pelo menos empatado o seu jogo, né? No final das contas, Elias, na parte de bala da tabela, ver o Tokushima Vortex em último colocado, para mim é desesperador, né? Porque uma equipe que foi no mercado, trouxe jogadores badalados, né? Trouxe Kakitani, trouxe alguns jogadores de outras equipes da J2. É uma equipe que foi no mercado, mas até agora nada funcionou. Nada não só funcionou com o Tokushima Vortex, que ele consegue ser a única equipe em 11 rodadas que não ganhou ainda, né? A única equipe que não venceu. E já vem de uma sequência de negativa aí das últimas 5 rodadas. Entre essas 5 rodadas, vem 3 empates e 2 derrotas. Então, é uma equipe que tem dificuldade enormemente em fazer gols e não tomar gols, né? Então, Tokushima que não abre seu olho aí. Não só Tokushima, como o próprio Montedio, o Jeff e o AKFC, né, recém-promovido, também numa 19ª colocação com 11 pontos. Então, assim, a luta pelas essas duas últimas duas colocações vai ser bem complicada. Nós temos pelo menos aí uns 4, 5 nomes aí de equipes que vão flertar praticamente o ano todo com a parte de baixo, porque claramente a gente vê do Omiya para baixo ali, são todas equipes que sim, tem muitas dificuldades em marcar gols. E sobre J3, bora comentar? Tiagão, na J3 tivemos os resultados da rodada de número 7, que foram os seguintes, ó. O Fukushima e o Gainari ficaram de 0-0, Sagamihara perdeu para o Nagano por 1-0, Ryukyu 2, Giravan 0, Nara Club 1, Grula Morioka 0, Imabari 3, Kataer Toyama 2, Kagoshima e Tegebaharu ficaram no 3-3, Fanraure 1, Yokohamiya 1, Matsumoto perdeu, Thiagão ficou feliz. Matsumoto e Yamaga 3, Azul Claro 4, Gifu 0, Osaka 1 e Kamatamare 0, Guerrime também 0. Thiagão, feliz da vida. Olha a coincidência, né? O Yokohamiya também é a lanterna da J3 aí, também não venceu em 7 jogos e também tem 3 pontinhos, cara. Impressionante, bicho. Pois é, a coisa não tá fácil entre vitórias e derrotas. Tivemos uma boa rodada da terceira divisão. Rodada 7 ainda tem muita coisa para acontecer. É claro, né, que o Yokohamiya ainda, né, mantendo a sua assinante de último colocado. A vida não tá fácil. Sagamihara também, né, cada vez pior, né, cada vez se apicando cada vez mais, junto com Giravans. São aí os déficits da primeira temporada. E na parte de cima, eu acho que ainda é muito cedo para poder falar alguma coisa, mas é impressionante os números, né, de Nagano Parceiro, Cutler Toyama, né, o próprio Matsumoto Yamaga, que se tivesse vencido, né, a sua partida contra o Azul Claro, e tentou, acho que foi de longe talvez o melhor jogo dessa rodada, poderia até ser o novo líder. Então a gente tem ali pelo menos, espero eu que pelo menos 6 equipes que vão lutar até o final do campeonato. E estou muito assim interessado em ver o Nara Club jogar. O Nara Club que é a equipe que mais pontuou nesses últimos jogos, junto com o Enrime. Os dois vêm das últimas 5 rodadas, tem 3 vitórias e 2 empates. Então é uma equipe que não deixa de pontuar tanto em casa como fora de casa. Então são equipes que, na minha opinião, espero muito que esteja correto, que eles vão dar muito trabalho a parte de cima, né? E Nagano Parceiro, que é uma equipe que eu gosto muito, mas tende a falhar em momentos cruciais. Vamos ver se vai ter cabeça e competência aí para manter essa liderança. Mas 7ª rodada, né, tem mas muita coisa para acontecer. E uma coisa muito interessante é que faz muito tempo que eu não vejo um time entre a zona de promoção
tomando tantos gols, né? O Kataller Toyama é meio que os dois extremos, né? É o melhor ataque da competição, junto com o Matsumoto com 14 gols feitos, mas em compensação, o Kataller Toyama está entre as 3 piores defesas do campeonato, né? Já tomou 11 gols, né? Então é uma equipe que faz muito gol, mas em compensação também tem uma defesa que acaba se tornando muito vazada, né? Então vai ser interessante ver essa equipe do ataque muito extremo aí, jogando todas as fichas na promoção para essa temporada. Maravilha, Mr. Thiago de Cruz. Para encerrar o programinha aqui, vamos falar rapidinho da nossa querida e amada JFL, que teve a 6ª rodada com os seguintes joguinhos. O Maruyasu Kazaki empatou em 1-1 com um Honda. O Minebeya Mitsumi ganhou por 2-1 do Criação Shinjuku. O Kiamo Hirakata perdeu em casa por Feirspal Oita por 2-0. Sony Sendai e Haimiro Omori ficaram no 1-1. Urayasu 1, Kochi United 3. Fertien Mie 1, Suzuka Pony Gathers 1. E o Hilux Shiga 3, Okinawa SV 0, né? Justamente o nosso querido Hilux Shiga é o líder da competição, né? Subiu para a primeira colocação aí com 13 pontinhos, mas o Verspa Oita tá ali na mesma pontuação, 13 pontinhos, mesma pontuação aí de saldo de gols, né, Tiagão? A única vantagem é que a equipe do Hilux Shiga fez um gol a mais, né? E tá aí, naquela coisa, fez 5 gols e a equipe do Vespa fez 4 gols, né? Mas juntando tudo ali, tem igual a criação lá do saldo de gols. Mas devido a esse golzinho a mais aí que a equipe fez, tá na liderança. Exatamente. Na JFL, a única equipe que ainda não sabe que é uma vitória, né? É o Brio... Nossa, o nome é difícil, né? É o Briobeca Urayasu, é isso mesmo, Elias? É mais fácil falar só Urayasu mesmo, viu? Urayasu, né? Mas Briobeca foi um nome que me pegou muito desprevenido, assim. Parece... Briobeca ainda com 2 C ainda. É aqueles nomes que o Chaves fala, né? Do Chafundiforme. É bem isso. Briobeca, Urayasu é a única equipe que ainda não venceu no campeonato. Dos demais, pelo menos todo mundo tem pelo menos uma vitória. E olha, ainda estou muito impressionado com o Vespa Oita aí, que faz tempo que não deixa de pontuar ainda. As últimas 5 rodadas, 4 vitórias consecutivas. É a equipe que mais vence, né, em sequência até agora. E vamos ver. 13 pontos junto com o Shiga FC. Então, muita coisa acontecendo aí. E o Sony Sendai, que é aquela equipe chata que, se você vacilar, acaba pulando para a ponta da tabela quando você menos espera, né? Então, o JFL bem interessante, depois aí de algumas rodadas, e vamos estar sempre ficando de olho. Infelizmente, ainda não consegui ver nenhum joguinho nessa temporada, mas prometo fazer um esforço extra para ver a JFL. Passei uma régua? Passei uma régua, lembrando que neste próximo final de semana temos muitas coisas para acontecer. No sábado, né, dia 29/4, às 2h30 da tarde, temos o grande jogo da final, né, jogo de ida da grande final entre o Urawa Reds jogando lá na Arábia Saudita, né? Aleluia! Jogaço, né? Finalmente, né, vai acontecer. Nem demorou, né, Elias? Imagina. Só um ano. Acabar só um ano só. A gente finalmente vai ter Al Hilal versus Urawa Reds no sábado, no dia 29/4. O jogo acontece às 2h30 da tarde, horário do Brasil. Então, exatamente. Então vai ser um jogão pra gente poder assistir. Qual que é o detalhe, Elias? O detalhe é que o Urawa é com um time completamente diferente do ano passado, né? Que mudou o elenco, mudou tudo. Exatamente. Vai ser um elenco completamente novo. Claro, foi feito o melhor planejamento possível para poder organizar essa equipe, poder ter um bom embate final. Eu acho que o Urawa chega no nível muito parecido com aquilo que jogou na série durante todo o campeonato, né? Até essa pausa absurda de quase um ano, mas ainda assim uma equipe diferente, e espero que o Urawa chegue muito bem. Teve até festa da torcida, barulho no ônibus da equipe que estava indo para o aeroporto. Então, assim, a torcida fez sua parte. O Urawa agora que volte pelo menos da Arábia Saudita com um empate, eu acho que já seria um bom resultado, mas, né, além da ACL, no dia 29, né, na madrugada aí, temos muitos jogos também. Praticamente toda a rodada acontece na madrugada de sexta para sábado, e os jogos variam entre os horários das 2 da manhã, 3, 5
e 7 horas da manhã, fechando com o último jogo entre Kashima e Gamba Osaka. Então procure os seus horários que você mais acha interessante assistir o jogo e principalmente não perca o primeiro jogo da grande final entre Ura Reds e Al Hilal. O jogo lá e o jogo de volta acontece no dia 6/5 às 6 horas da manhã no Saitamão da Massa. Maravilha, Tiagão. Galerinha, muito obrigado por mais um programa. Não se esqueçam, né? Finalzão da CL, vamos torcer para o nosso querido Ural. Tiagão, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem. Um forte abraço, Elias, para todos vocês. Tamo junto, fiquem com Deus. Até semana que vem. Isso aí, galerinha. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Sayonara.